Bora, fiel, pra análise da ESPN, com o Zé Elias aí falando da vitória do Corinthians por 1-0 do Santos aí, que vai voltar pra Série B. Deixa seu chupa Santos aqui nos comentários, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder nada. Vitória importante pra dar aquela aliviada pro timão e subir na tabela. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E a gente já vai então pra Neoquímica Arena, porque Lili Nascimento está por lá, tá bom, Bubu? Quase sempre ela está por lá. Se ela não tá lá, ela tá no Parque São Jorge. Exatamente. Ou um lugar ou outro. CT. Também. Parque Ecológico. É verdade. Ou viajando com o Corinthians. Ela está perto. Pois é, esteve em Montevidéu, não foi? Esteve causando. Sério? Não, causando alegria pra gente que tava com ela, dividindo mais uma cobertura, grande repórter que é. Então agora ela vai causar informação pra gente aqui, a repercussão então, Lili, da vitória corintiana aí na Neoquímica Arena. E mais um jogo especial para o Yuri Alberto, hein? Boa noite. Boa noite, Bruno. Beijo pra você, aos amigos do estúdio. O Zupac não pode falar das minhas piadas, né? Algumas são impróprias para o horário, mas com certeza a gente se diverte muito, além de trabalhar muito. E é assim, ó, Bubu, onde o Corinthians está, eu estou, né? Então estou aqui na Neoquímica Arena para falar sobre essa partida importantíssima. 3 pontos aí pro Corinthians na tabela, né? Então o Corinthians pula para a 8ª colocação, tem 13 pontos até agora, mas em especial uma tarde especial pro Yuri Alberto. Agora ele é o artilheiro isolado da Neoquímica Arena, com 44 gols marcados. O Romero é o segundo com 43. Além disso, o Yuri Alberto tem 12 gols na temporada. Então, sem dúvidas aí, a lei do ex se aplica muito quando se fala em Yuri Alberto. São 6 gols marcados contra o Santos. E aí foi um primeiro tempo complicado para o Corinthians, né? Com mais chances para o lado do Santos. O Zé Ivaldo teve aquela chance na cara do gol, acabou não marcando. No segundo tempo, o Corinthians conseguiu encaixar melhor. Teve o gol do Yuri Alberto, um segundo gol dele também que foi anulado, mas de fato, assim, num panorama geral, foi uma vitória importante, que a gente lembra que na última rodada o Corinthians perde para o Mirassol, tem uma atuação bem ruim, depois vem um jogo na Sul-Americana importante, mas não foi uma atuação brilhante por parte do Corinthians, também não foi brilhante num clássico, mas clássico tem que se ganhar e o Corinthians fez isso, garantiu esses 3 pontos com quase 47 mil torcedores presente, então a Fiel sempre representando quando o Corinthians joga em casa. Eu estou aqui na zona mista aguardando para ver qual jogador irá falar. A gente tem quase que certeza, né? Erraria muito aqui se eu falasse que o Yuri Alberto não vai aparecer. Então a gente aguarda porque daqui a pouquinho ele deve estar aqui. Vamos esperar também para ver quais outros jogadores irão falar. Mas é isso, ó. Clima tá bom, clima tá leve, havia uma tensão aí, né? Antes desse clássico, mas agora com a vitória a gente sabe que quando ganha, né? O clima é diferente, até chegar a próxima partida, amigos. Ou até chegar a próxima discussão política, ou até... Até o dia 26. As questões que envolvem o extracampo do Corinthians. Mas em campo hoje o Corinthians, Elias, conseguiu vitória importantíssima, mais uma em um clássico contra o Santos na Neoquímica Arena. Lili, você já volta, tá? E aí, Zé? Tudo bom, Bruno? Bubu, prazer. Zupac, boa noite a todos que estão nos assistindo. Não, uma vitória do qual o Santos no primeiro tempo abriu mão da vitória quando ele perde, da vitória não, né? De um resultado melhor quando ele perde 2 gols consecutivos, né? Um com o Zé Alba e depois o Zé Ivaldo, desculpa, e outro com o Barreal, né? Que ele pega na bola errada, ele tinha que bater. Os dois no primeiro tempo, né? Os dois no primeiro tempo, dando uma curva, ele pegou a bola reta, né? O Corinthians entrou num 3-5-2, 3-6-1. Eu particularmente não entendi direito esse posicionamento do Corinthians por jogar em casa, por não aproveitar o momento do Santos, né? E o Santos, no meu modo de ver, no primeiro tempo foi melhor, foi superior ao Corinthians. O Corinthians jogou apenas com o Yuri Alberto lá na frente, explorando contra-ataque. Eu acho um posicionamento errado, e aí no segundo tempo ele corrigiu, quando ele traz o Carrillo por dentro e põe o Martínez para o lado, e aí você tem um jogador que podia, né? Que poderia dialogar com o Coronado ali na frente, então o meio-campo iria fazer essa bola chegar nos pés do Coronado. O Coronado não teria que voltar tanto para pegar essa bola e fazer o Yuri jogar sozinho, do jeito que foi no primeiro tempo. No segundo tempo, ele corrigiu esse posicionamento e aí o Coronado saiu um pouquinho mais. O Carrillo é uma presença diferente no meio-campo, ele pega a bola, ele parte para cima do adversário, ele segura, ele controla o jogo, ele distribui melhor do que o Maicon. No meu modo de ver, eu ainda acho o Maicon tá muito abaixo do que eu espero do Maicon, por aquilo que eu já vi ele jogar.
Eu acho que ele precisa dar um pouco mais de ritmo, ele precisa se apresentar um pouco mais para o jogo, precisa ter um pouco mais de dinamismo nessa posição que o Dorival está colocando ali, né, como um primeiro volante. E no segundo tempo o time do Santos, não sei por que o time do Santos recuou, e aí o time do Corinthians conseguiu fazer um jogo melhor, com mais qualidade, chegando com mais gente dentro da área e conseguiu a vitória. Era para ter sido 2-0. Né, mas foi realmente falta ali do Félix Torres em cima do... Foi, Zé? Foi Todo falta. mundo achou também? Acho que foi um lançamento maravilhoso, o lançamento mais bonito da carreira. Eu ia falar exatamente. Só que ele atrapalhou, ele matou. Eu ia falar assim, todo mundo perdoou o Félix Torres depois desse lançamento, né? Mas foi falta ali, ó. Foi claramente por uma cima falta. e por baixo. E assim, o lançamento foi bonito e a finalização do Yuri mais ainda, né? Um golaço. Seria uma pena pro Yuri. Assim, eu concordo muito com o Zé sobre a diferença entre primeiro e segundo tempo. Assim, especialmente para equipes tão irregulares como o Corinthians e Santos, você dificilmente vai ter um jogo em que você vai ser dominar, vai ser o melhor os 90 minutos. Sempre vai ter alternância. Então você tem que garantir que no seu momento bom você construa o placar. Mesmo esse Santos mal? O Santos teve. O primeiro tempo não foi ruim. Não, eu sei, mas assim, não era pra no primeiro tempo o Corinthians em casa ter tido um controle maior? Mas o Corinthians é um time que tem jogado mal. O Corinthians não jogou bem hoje. Os jogos do Corinthians são jogos ruins. O time desenvolve muito pouco o jogo, né? Então hoje o Santos, quando esteve no seu momento, não construiu o placar. Teve as duas melhores chances, né? O Corinthians, no seu momento, construiu e defendeu a vantagem. Então, foi uma semana muito importante, com 2 jogos importantes e que não foram grandes atuações, mas que foram vitórias importantes. Então, resultados que significam para o Corinthians, mas em termos de atuação, tem muito para melhorar. E acho que essa questão do Carrijo é uma questão central do posicionamento do Carrijo para o Dorival enxergar agora. Porque quando o Corinthians não tem, especialmente quando não tem Rodrigo Garro, como não tem já quase o ano inteiro, e o Memphis, que continua machucado, o Corinthians perde praticamente todo o seu potencial criativo. Só sobra o Coronado. Assim, existe um argumento para você ter o Carrijo pelo lado, né? O Carrijo pelo lado criou em vários jogos para trás, vários lances contra o Inter, criou vários lances de gol. Ele é um cara muito perigoso no cruzamento, muito competente que ele dá. Então tem um ponto positivo ao tê-lo lá. Mas o prejuízo de não tê-lo flutuando pelo campo tem sido ainda maior. Você encaixota o seu melhor jogador e tira ele do jogo, né? Então, a hora que ele inverte e bota o Martínez para fazer o corredor, que é um cara de muita força, inclusive é o cara que dá assistência pro gol do Yuri, e permite que o Carrilho jogue mais por dentro, o Corinthians pensa mais no jogo, né? Então, Desculpa. Não, imagina isso, Até uma questão de preservar o jogador para ele jogar mais tempo. O Carrillo, ele tem 65, 70 minutos de autonomia. Depois disso ele cai bastante. 33 para 34 anos. Quando você o coloca no meio campo e dá a função para ele poder fazer a armação das jogadas e ao mesmo tempo ele sair para a lateral para fazer o combate de quem está chegando, ele não aguenta jogar. Agora, quando você talvez coloque o Maicon e o Bidon, o Maicon, o Rian, ou o Maicon e Ranieri ali, para você ter os dois, pelo menos para fazer uma proteção na zaga. Aí você fala pro Carrillo, solta um pouquinho. Vem cá, você preenche o espaço aqui. Inclusive, ele pode fazer, partindo do meio, como a ultrapassagem, como ele cansou de fazer em outros jogos, né? Então a ideia inicial do primeiro tempo do Corinthians não deu certo. Que assim, ele vem usando o Carrillo pelo lado o tempo inteiro. Então, assim, não foi hoje que ele colocou o Carrillo lá. O Carrillo vem jogando sistematicamente aberto pelo lado. Isso é um erro. Ou não tem funcionado, pelo menos. Mas eu entendo o que leva o Dorival a fazer. Porque, assim, o que os técnicos querem pelo lado? Velocidade. O Corinthians não tem ponta. Romero não é mais ponta, o Tales não é ponta. O Corinthians não tem velocidade. E ele tentou adaptar o jogador que faz o corredor bem, que é o Carrillo, mas isso inviabiliza o jogo do Corinthians. Então, assim, ele tentou de maneira que eu compreendo, mas é melhor tê-lo passeando por mais partes do campo. Eu acho que o Martínez ali pro lado é bom. Quando você joga num 4, como ele jogou hoje com 3 zagueiros, 5 jogadores de meio campo e o Coronado flutuando um pouquinho ali e deixando só o Yuri na frente, eu acho que tá de bom tamanho o Martínez ali. Martínez, você vai acompanhar aqui, você vai bater lateral com lateral, o zagueiro que está chegando, porque ele tem força física. Agora, quando ele coloca o Carrillo pro lado, o Carrillo fica até, acho que com receio de será que eu marco, será que eu fico aqui, eu vou atacar, né? Porque existe uma questão psicológica aí, especialmente nessas posições. Quando você tem um cara que pega na bola, primeira bola, o cara já parte para cima de você, e aí eu falo Carrillo em cima do jogador do Santos,
o cara já falou, pô, ele tá vindo pra cima de mim aqui, eu tenho que esperar um pouquinho, vamos observar. Agora, quando você começa o jogo e o cara fica esperando, porque o Corinthians esperou o time do Santos no primeiro tempo. O Corinthians esperou o time do Santos né, e para sair no contra-ataque, justamente por conta dessa proposta. Sim. De explorar a velocidade olha lá, as duas chances, né? Essa é a do Barreal, né? Essa é do Barreal. Criada pelo mesmo lado. E essa foi a única chance que o Corinthians teve no finalzinho do jogo, do primeiro tempo. E tem uma outra coisa, eu acho que o Bidon não é o Dorival, então, eu ia já chegar falou, nisso, né? porque ele que poderia dar essa qualidade ali na criação, não tem dado. O Bidon não é... O Dorival falou que o enxerga como meia. Eu não vejo o Bidon como meia. Também não. Não vejo. O Bidon, eu não sei, eu já falei isso aqui algumas vezes e volto a falar, e eu insisto, o futebol hoje é muito físico. É muito físico. O Bidon, fisicamente, ele é frágil. Quando você tem um jogo de embate físico ou que a equipe adversária coloca muita intensidade, ele sofre, ele tem dificuldades para acompanhar isso. Então aí você tem que recuar o Bidon e deixar ele jogando de frente, porque ele vai jogar com a bola nos pés. No ar onde tem menos marcação. Claro. Porque se você o coloca para bater de igual, né, igual para igual com os volantes adversários, ele não vai conseguir jogar. E aí o Corinthians tem dificuldades. Hoje foi exatamente isso. Ele bateu de frente com o Zé Rafael atropelou ele umas 2, 3 vezes, inclusive tomou um cartão amarelo merecido do Zé. Sim. Mas assim, o Corinthians não conseguia fazer essa bola chegar aos pés do Coronado. Justamente por essa questão, porque ele jogava lá na frente e ele vai pro embate e ele vai perder. Agora, quando ele recua e ele pega essa bola de frente, ele tem um bom passe, ele consegue enxergar nas entrelinhas, ele consegue fazer dar um ritmo melhor, né? Talvez, eu não sei se ele jogue de primeiro volante para distribuição de jogo. Agora eu não sei como o Dorival vai fazer, porque para mim é Ranieri e o Maicon provavelmente serão os titulares desse meio campo para dar um pouquinho de liberdade para o Carrijo. O Ranieri acaba entrando no segundo tempo. Bubu, já quero te ouvir sobre a parte defensiva do Corinthians e tem muito do Santos também para a gente falar, porque a situação do Santos é delicada nesse início de Campeonato Brasileiro. A gente está vendo mais uma vez aí o gol anulado do Yuri Alberto. Artilheiro da Neoquímica Arena, hein, Zupac? Artilheiro do século. Era artilheiro do ano, artilheiro do século, artilheiro da Arena. E do Campeonato Brasileiro pelo Corinthians. É muito bom jogador, o Yuri Alberto. E ele tem um negócio com o ex, que não é só o Santos. Ele fez hat-trick no Inter nesse campeonato já. Sim. Fez gol no Inter ano passado, passou ex na frente, o Yuri Alberto vai lá e deixa o dele guardado. Se tiver um jogo, então, Corinthians e Zenit... o Zenit tem que tomar cuidado. O Zenit tá na Sula, não? Dessa vez não, mas talvez na próxima ele jogue. Vamos lá. Corinthians venceu o Santos por 1-0, o gol do Yuri Alberto, venceu. O Corinthians poderia ter vencido por 2-0, poderia, porque para mim não foi falta do Félix Torres no jogador do Santos. Para mim, o Klaus, o árbitro da partida, só compensou uma expulsão demasiada dele, uma expulsão errada. Para mim, ele não tinha que dar o cartão amarelo nem para o Martins, né, nem para o Escobar, e certeza que se ele soubesse, né, ou não tivesse esquecido que o Escobar já tinha cartão amarelo, ele não tinha dado aqueles amarelos. Parabéns para o José Martínez, que fez uma grande partida, deu assistência, jogou bem no segundo tempo, principalmente, e ainda, né, cavou essa expulsão, porque eu acredito que o Martínez sabia o que o árbitro da partida não sabia, que o Escobar tinha amarelo. E o Martínez, catimbeiro, né, provocador, esse é o Martínez, velho. Ele nos conquista muitas vezes assim. Aliás, já fazia um bom tempo, né, que o Martínez não desempenhava um bom futebol e não fazia uma partida muito boa. Hoje ele faz uma partida muito boa, inclusive com assistência do gol da vitória do Corinthians, tá? E ele provocou, porque certamente ele sabia que o Escobar já tinha amarelo, coisa que o árbitro, pelo jeito, esqueceu. Certeza que o Klaus se arrependeu, né, porque acabou expulsando um cara ali por causa de uma discussão, ele meteu 2 amarelos. O fato dele ter errado ali, eu acho que ele errou, acho que ele exagerou nos amarelos, ele compensou. Isso é ridículo, era melhor ter deixado. Então eu preferiria ganhar por 2-0, né, e o jogador dos caras em campo. Agora, foi ali uma compensação daquelas, porque para mim o cara se joga, não teve, o braço do Félix não faz assim, ó, para empurrar o cara, embaixo também não pegou, entendeu? Então, e vocês sabem que muitas vezes aqui eu falo, ó, não foi pênalti pro Corinthians, ó, tá errado, né, o pessoal até me chama adiante, mas hoje para mim, minha análise é sempre honesta, para mim não foi falta do Félix Torres,
um belo lançamento para o gol do Yuri Alberto, que tocou na cavada ali, né, na saída do goleiro do Santos, tá? E o nosso querido Yuri Alberto marca o segundo gol que foi anulado, mas o Corinthians vence por 1-0 com o gol do Yuri Alberto num cruzamento do Martins. José Martins cruza da direita e o Yuri Alberto cabeceia, né, o goleiro Brazão até defende, mas ele estava dentro do gol, a bola já estava dentro, tá? Mas vamos lá. O Corinthians não fez uma boa partida, né, assim como os reservas não fizeram uma boa partida contra o Racing do Uruguai, mas, né, para quem vinha de 2 tropeços, né, América de Cali e também o Mirassol, o Corinthians consegue aí 2 vitórias consecutivas, mesmo não jogando bem. Não jogou bem contra o Racing, os reservas, o Racing do Uruguai, que é um timeco, e não jogou bem contra o Santos. Mas no segundo tempo, foi assim, ó, o Santos foi melhor no primeiro tempo e o Corinthians foi melhor no segundo tempo hoje, minha avaliação. Só que o futebol, e aí nós vamos usar aquelas muletas, aquelas frases, né, já de efeito, né, enfim, o futebol é um clássico que é decidido por detalhes. No segundo tempo, né, o Corinthians colocou, né, a bola na rede e o Santos não fez isso no primeiro tempo. Teve a chance, por exemplo, o Zé Ivaldo, aquele gol que ele perde de cabeça, meu amigo, é de time rebaixado, entendeu? Então teve um lance também do Barrial, né, que ele bate cruzado assim na entrada, era colocado, ele também perde. Então assim, o Santos poderia ter aberto o marcador no primeiro tempo, não abriu, o Corinthians foi lá e abriu o marcador na segunda etapa. Repito, primeiro tempo o Santos foi melhor, segundo tempo o Corinthians foi melhor, mas foi um jogo de baixo nível técnico terrível. Vamos lá para o esquema tático que vocês gostam, tá? Deixa o like aqui, gente. Corinthians entra em campo no 4-1-4-1. O Santos, para você ter uma ideia, jogou no 4-4-2. 2 linhas de 4, só para falar do Santos rapidinho, que eu quero falar coisas importantíssimas do Corinthians. O Santos na linha de 4. Na segunda linha de 4 era Barreal, Rincon, Zé Rafael e Soteldo. Lá na frente o Roleiser aqui e o Tiquinho Soares. 2 linhas de 4. Então o Santos foi melhor, né, no primeiro tempo, porque as 2 linhas de 4 batiam, né? Então o Barreal segurava o Anchileri, né? Do lado esquerdo o Soteldo também não teve muito trabalho, porque o Félix Torres jogou como lateral direito, mas aquele lateral mais zagueiro, né, barra zagueiro, não subiu. Então o Soteldo também ali, enfim, não teve trabalho de marcação, e o jogo foi bem feio, tá? E o Corinthians entra em campo no 4-1-4-1. Para mim, o grande erro de Dorival Júnior sob o comando do Corinthians até o momento. Isso é uma crítica construtiva que eu faço. O Dorival vai entender ainda que o Corinthians não tem condição de jogar com esse esquema tático, tá? Não há condição nenhuma do Corinthians. Esse esquema 4-1-4-1 é um esquema que o elenco do Corinthians não tem característica, tá? Para jogar nessa formação. Então, para mim, o Dorival erra. Só que antes do Dorival, erra também Fabinho Soldado. Tá? Eu não vou nem falar do Augusto, que esse sempre erra. Eu queria saber o dia que ele acertou o Augusto. Então, eu vou falar do Fabinho Soldado. Em janeiro, eu sei, gente, que é repetitivo, mas é verdadeiro. Tem gente que todo dia conta uma coisa nova e diferente, mas são mentirosos. Eu posso até ser repetitivo nessa avaliação, mas eu sou verdadeiro. E eu tenho que, quando analisar um jogo desse, eu tenho que citar isso. Por quê? Porque o Fabinho Soldado, em janeiro, avaliou que o Corinthians não precisava de reforços. O elenco é super carente. O Corinthians não tem, principalmente, um jogador de beirada, um jogador de quebra-linhas, um jogador do drible, do 1 contra 1, um jogador que vai para a linha de fundo. O Corinthians não tem. Aliás, esse jogador está em extinção no futebol brasileiro, que é uma coisa muito preocupante, né? Então é isso, foi uma vitória importante, 1-0 em cima do Santos, mas, cara, realmente essa formação aí que o Dorival tentou, 4-1-4-1, não vai dar certo, cara. O Ramon Dias tentou usar isso daí, não deu certo. Outros técnicos com esse elenco tentou usar, não deu certo. Cara, não adianta 4-1-4-1, cara, não adianta o Roberto Zolado, Carrilho de ponta,
Às vezes o Martins fazia a ponta ali, Coronado na ponta esquerda, não adianta, cara. O time fica muito bagunçado dentro de campo, muito sem criatividade, não consegue atacar, não defende bem. Então não vai dar certo, cara. Se o Dorival assistir nessa formação, não vai durar muito no Corinthians. Pelo menos venceu o jogo por 1x0 com o gol do Roberto, né? Que sempre faz gol contra os seus ex-times, Santos ou Internacional. Ele sempre crava, que é impressionante. Então, uma vitória importante. Mano, o jogo tava tão feio que a bola nem bateu na rede, cara. Então, 1x0 ali. Mas o segundo gol ia ser um golaço, mano. Que arco que deu o Félix Torres ali pro Roberto. E ele chegou a dar uma cavadinha de perna esquerda. Mas acabou sendo anulado, segundo o Samir aí. Um gol que não era pra ter sido anulado. E eu acho que foi falta, cara. Acho que ele faz a carga ali no jogador do Santos. Realmente foi pra falta. Então, mas 1x0 aos primeiros 3 pontos. Importante. Agora que a gente vai a 14 pontos, ultrapassa até o São Paulo na tabela. E, mano, tem que voltar os caras de Garro, Memphis Depay, faz muita falta esses caras ao time do Corinthians. Vai ter só mais alguns jogos aí, acho que dia 1º pausa para a data FIFA, depois fica uns 10, 15 dias, 12 dias sem jogos, volta, tem um jogo contra o Grêmio fora de casa, aí para de vez um mês sem campeonato aí, tanto sul-americano quanto brasileiro. Então dá pro Dorival tentar arrumar esse time aí, com quase um mês de treinamento, ou não sei se vai ter folga nesse período aí, se vai ter 2 semanas de férias, já que o campeonato, a temporada aqui no Brasil vai acabar só dia 23 de dezembro, então pode ser que os jogadores tenham mais um pouco de férias nessa parada agora. Eu não sei como vai ser, realmente não sei. Então é isso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!